Eu parei temporariamente de fazer vídeos aqui no canal sobre destralhe. Já falamos bastante sobre isso aqui em nossas conversas e eu também segui as minhas próprias dicas antes de compartilhá-las com vocês. Porém, eu me arrependi de algumas escolhas que eu fiz. Acredito que se arrepender faz parte do processo também, é um risco que a gente corre. E no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês quais foram as 5 coisas que eu me arrependi de ter jogado fora ou doado. Também 3 lições que essa experiência me ensinou, bem como também 3 erros que a gente comete nesse processo de desenvolvimento pessoal, que tem a ver com, enfim, aí desenrolar da história. Fica aqui para conferir essa saga sobre arrependimentos de destralhes feitos. Sabe, eu resisti um pouquinho em falar sobre esse assunto aqui no canal, é um tema que eu já venho pensando há bastante tempo, especialmente quando vocês comentam da dificuldade que vocês têm, às vezes, com alguns desapegos, né? Como é difícil pra mim desapegar, eu sou professora, eu tenho tantas coisas guardadas, enfim, sabe? Eu me coloco no lugar de muitas pessoas aqui nos comentários, quando colocam certos dilemas da vida e me identifico com alguns deles. E como eu executei realmente muitos desapegos, né, realmente fiz acontecer muita coisa e aconteceu comigo de me arrepender de algumas coisas. E aí eu fico pensando, gravo ou não gravo? Não é de praxe fazer isso, é? Mas enfim, a pessoa aqui escolhe fazer, escolhe compartilhar. Seja bem-vindo ao canal Organização Pessoal, eu sou a Edel. Então hoje a gente vai conversar sobre esse processo aí de arrependimentos, tá? Tem mais links aqui sobre vídeos de destralhe na descrição do vídeo para você conferir depois de assistir esse vídeo. Bora lá então! Quais foram os 5 itens que eu desapeguei, que eu joguei fora, doei e depois me arrependi? Bora lá conferir! Em primeiro lugar, foi o meu hobby de ponto cruz e de crochê. Até a minha agulha histórica eu também me desfiz. Tipo, foi tudo mesmo. Linhas, tecidos, agulhas, tudo que tinha a ver. Somente o básico de costura que eu acabei guardando e deixando. O resto eu simplesmente desapeguei de tudo. Eu doei realmente todo o meu material. Até mesmo linhas novas que eu nunca tinha usado, que eu tinha comprado, né, para novos projetos, eu acabei também doando. E por que eu me arrependi disso? Porque eu percebi que ponto cruz era o meu hobby. Era o meu artesanato preferido, era o que eu gostava de fazer sozinha comigo mesma, há uns 10 anos atrás, sabe? E de repente eu parei de fazer isso e é bom a gente ter um momento com a gente, é bom a gente ter um momento, sabe, de desestresse. Isso era uma terapia pra mim, eu não percebi o quanto isso era importante, o quanto isso era legal, o quanto eu viajava muitas vezes nessas atividades. Segundo item, diários antigos. Realmente, muitas vezes, quando eu recordava, quando eu relia coisas antigas que eu havia escrito, eu ficava bastante mal, bastante chateada, me trazia memórias negativas e ruins e aquilo me fazia mal. Então eu pensei, já que me faz mal, vou jogar tudo fora. E hoje eu me arrependo de ter feito isso, por quê? Porque hoje, assim, eu preciso acionar a memória, muito boa, né? Para conseguir lembrar de certas coisas, de certas sensações e tal, entender muitas vezes certos conflitos que às vezes acontecem, porque eu não tenho mais nenhuma referência minha de como eu era, do que eu fazia, do que eu escrevia. E hoje eu entendo porque me faz mal, sabe? Faz parte do processo, enfim. Terceira coisa, memórias do namoro, cartas e cartões. Essa não é assim algo assim tão, digamos assim, ai, como eu me arrependo, mas também fiquei pensando, gente, eu joguei fora a minha história, né? Joguei fora um tanto da minha história. Sim, nunca mais olhei essas coisas, eu pensei, vou desapegar, mas enfim, talvez pessoas não fariam isso. Outra coisa também, quarto item, presentes que eu dei pro meu marido e que ele me deu, algumas coisinhas assim, eu acabei também jogando fora, sabe? E repensando depois por que eu fiz aquilo. Coisas que eu havia escrito também pra ele, né? E o que a gente escreve nunca é mentira, né? Geralmente quando a gente escreve são verdades. E às vezes a gente quer ignorar certas verdades. E eu tava querendo ignorar certas verdades. E ignorei, enfim, joguei fora. E quinto item,
Meus livros e apostilas de música, eu acho que de todos os itens, esse foi o que mais doeu, sabe? Esse foi o que mais doeu de todos, porque eu joguei fora os livros aonde eu aprendi a escrever música, sabe? Hoje voltei a estudar música e os professores pedem pra gente escrever coisas que eu já havia escrito há muito tempo, que eu já havia aprendido, já havia treinado muito na minha vida, coisas que hoje eu gostaria de lembrar como é que foi que eu aprendi aquilo mesmo para poder ensinar e eu não tenho mais, sabe? Voltando à música, voltando a ensinar, voltando a estudar, eu percebi que, uau, onde estão as minhas memórias? Em algum momento aí da jogada, lá por 2019, 2021, nessa fase que comecei a falar aqui no canal sobre minimalizar em 2021, eram coisas que eu já tinha feito, então foi um processo bem grande de desapego que eu fiz, de destralhe, né? Acho que digamos assim, foi o maior destralhe da minha existência. Estou conferindo aqui o meu roteiro. Realmente resistindo muitas vezes à minha própria essência, sabe? Eu gosto de artesanato, eu gosto de escrever, eu gosto de faça você mesmo. Eu gosto de música, aí de repente eu escolho, não, agora eu vou gostar de outras coisas. Essas coisas eu não gosto mais. Será que a gente consegue fazer isso? Né? O mundo, eu digo assim, o mundo não acabou porque eu fiz essa escolha, porque eu joguei isso fora, sabe? Só que eu ainda, especialmente as coisas de música, livros que eu poderia usar hoje, eu já não tenho mais porque eu doei. Eu fico pensando, digamos assim, eu ainda não consegui me perdoar completamente, eu acho, por ter sido tão assim... consciente a minha resistência, sabe? Consciente na resistência. Eu fui consciente sim, eu joguei fora, eu sabia que eu tava fazendo, mas eu fui resistente, sabe? Resistente a me perdoar e talvez a refletir um pouco melhor. Aí naquele momento eu achei que eu tava fazendo o meu melhor, hoje eu fico repensando certas coisas, mas enfim, não adianta mais pensar, né? O negócio é botar bola pra frente, mas são coisas que eu digo que são importantes a gente falar. Isso tem a ver muitas vezes com 5 escolhas que eu me arrependi de ter feito na vida. Se você quiser que eu fale sobre isso, algum vídeo sobre isso, comenta aqui nos comentários eu quero, que aí vai entrar mais nessa questão de escolhas, de desenvolvimento pessoal, um pouco no outro nível, não de coisas materiais. Mas muitas vezes essas coisas materiais, elas remetem a outras coisas, sabe? Outras situações, outros conflitos que a gente vive e a gente às vezes não superou ou está superando, está se desenvolvendo, né? E, enfim, não conseguiu lidar com tudo ainda. E a forma de lidar, às vezes a gente acha que é desapegando. Então, se for do teu interesse que eu fale sobre isso, comenta aqui, eu quero. E daí eu sei que vai ser interessante, eu posso pensar num roteiro sobre esse assunto. Muitos terapeutas talvez diriam, né? Você deu o seu melhor, você fez o que você achou que devia fazer naquele momento, enfim, fez parte do seu progresso e do seu desenvolvimento pessoal, é verdade. Isso realmente é fato, é verdade, é assim que acontece. Também a gente fica pensando na facilidade que foi na nossa casa, se tornou mais prático, sim, se tornou mais simples, sim. Teve coisas que realmente a gente nunca buscou, mas teve coisas que, como eu falei aqui, alguns itens assim que a gente pensou, onde está isso? Uau, não existe mais. Então, existem poucas coisas que realmente eu me arrependi, né? E é interessante a gente pensar agora aqui nas 3 lições que eu aprendi com essa experiência. Não é eliminando o que me traz leveza que me sentirei uma pessoa melhor, é sabendo o que você quer, quem realmente é e autoconhecimento. Você é a chave que se tranca e se abre para o que deseja. Toda escolha tem seus dilemas, suas facilidades e suas dificuldades, fatos leves e fatos pesados. A pergunta é, que dilemas eu escolho ter? Quando a gente sabe o que quer, a gente encara tudo. Quando a gente está na dúvida, tudo fica balanceado, tudo fica assim em cima do muro, né? Tudo a gente fica na dúvida. Lição número 2, não desapegue da sua essência. Desapegue sim das distrações que te desviam de quem você realmente é. O mundo atual está cheio delas, sempre estará. Bordar, escrever, fazer música. Está tudo bem gostar disso. Bem aquela frase recorrente, o que faz sentido sempre volta. Você não tem que agradar ninguém para ser aceito. Se esse é o preço que você acha que tem de pagar para ter certas pessoas, certos trabalhos e certos desafios na sua vida, do seu lado, vale repensar que pessoas, que projetos, que desafios, que trabalhos são esses. O você que eu desejava ser era mais leve e menos cheio de barreiras. E olhar para os aprendizados registrados em diários me fazia mal, sabe? Escrever
fez parte do processo, foi cura em muitos momentos, mas eu ficava mal por não ter me perdoado de algumas coisas. Reler trazia tudo à tona novamente. Hoje, quando eu me relembro de alguns fatos, de alguns aprendizados registrados, já não me faz mais mal, consigo ver de forma diferente, ainda bem. Estilo de vida não é se alinhar a filosofias que alguém apresentou para você, sabe? Não é sobre se encaixar em algum plano perfeito. Estilo de vida é sobre você, quem você sempre foi e quem ainda é. Quando a gente lembra a criança que a gente foi, o que ela sonhava e não via pedras no caminho, criança não tem julgamento, criança tudo é possível, né? Nosso pensamento infantil muitas vezes. Então, a gente aprende muito sobre o adulto que a gente gostaria de ser hoje. Quando a gente lembra a criança que a gente foi e o que a gente sonhava, em algum momento a gente deixou de ser essa criança. E aí a gente se reencontra quando a gente volta para esse pensamento. Então, 3 pisadas na bola que a gente comete buscando se reencontrar. Em primeiro lugar, negação de mágoas e frustrações, que fazem parte da vida. Segundo, desconexão da gente mesmo para agradar outra pessoa, se desconectar da nossa essência e não saber mais quem a gente é. E também fuga de dilemas reais e buscando se encontrar em dilemas imaginários, né? Em situações imaginárias que não existem. Isso também é uma pisada na bola, sabe? É bem isso. Bem, vou falar mais sobre essa parte de escolhas de vida se vocês quiserem que eu fale sobre o vídeo 2. E aí eu faço um roteiro sobre esse assunto. Eu ainda resisto em compartilhar certas coisas, sabe? Eu sou dessa geração que não compartilha tudo por aí. Só que eu sei que eu sendo eu, mesmo com essas reflexões meio malucas, meio intensas, eu posso estar contribuindo com a vida de alguém, com o desenvolvimento pessoal de vocês. Ao menos aí a experiência linda ou frustrante valeu de alguma coisa, né? Pra mim e pra você também. Assim como vídeos que eu assisti no YouTube foram norte para algumas decisões que eu tomei na minha vida e vieram assim selar algumas falas de pessoas que eu estava ouvindo ao meu redor, que estavam buscando me trazer consciência de algumas coisas e eu estava não querendo acreditar. Eu penso assim, algum vídeo que eu estou colocando aqui também talvez possa fazer diferença na vida de alguém. E aí eu posso me dar por realizada se isso acontecer. Porque esse é o objetivo, realmente, poder contribuir na vida e no seu desenvolvimento pessoal em algum momento. Enfim, de acordo com o dilema que você estiver enfrentando, alguma situação de dúvida aí com relação a estes desapegos, destralhes, enfim, doações. E lembre sempre que é uma escolha, seja ela qual for, quando você estiver pensando em jogar fora algo que fez parte da sua história, que você ainda não resolveu bem, que você está na dúvida, sempre pense, você pode se arrepender ou não. Assuma o risco da sua escolha, da sua decisão. E dependendo do que a gente estiver falando, ela sempre vai trazer um aprendizado diferente para cada um de nós, né? Um aprendizado pessoal diferente para mim, para você, para outra pessoa. Então, vale a experiência, vale tentar e vale refletir sobre se vale ou não vale a pena ou o que fazer. E você, tem alguma coisa que você já desapegou, que você se arrepende de ter feito? Alguma coisa que você doou, que você jogou fora e que você, uau, lembrou assim, que ficou com o coração apertadinho? Eu confesso que, no meu caso, o que mais pesou foram as coisas musicais, sabe? Foram os objetos musicais, livros e algumas coisas assim nesse sentido. Claro que tudo se recupera, tudo se reconstrói, tudo... A gente, às vezes, é outra pessoa, mas enfim, a gente tá falando de arrependimentos, né? A gente tá falando de drama aqui, então a gente tem que encerrar e falar sobre isso. O meu foi esse. Compartilhei com você. Espero que você também compartilhe o seu comigo, se for da sua vontade. Deixar o seu comentário aqui para contribuir nesse vídeo. Um super beijo e até o próximo vídeo.